Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre logaritmos, tá? Em continuidade à aula da última aula, tá bom? Bom, na aula de expoentes, a gente acabou falando sobre como resolver alguns expoentes. Por exemplo, lembra lá, né? Tinha 3 elevado a x é igual a 3. Bom, a gente sabe nesse caso aqui que quando não tem nada, né, elevado no número, é 1. Então, eu sei que, por consequência, x é igual a 1. Ou, se eu tiver, por exemplo, 25 é igual a 5x. Bom, eu sei que 25, o que, que é? É 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 5x, logo, vai implicar que x é igual a 2, certo? Então, a gente chegou a fazer isso de uma forma sem muita dificuldade. Só que, quando a gente tem as bases iguais, é fácil, né? Que aqui a gente tem base igual, aqui também, e assim por diante. Mas e se eu tiver, por exemplo, uma coisa do tipo 2x igual a 3? Qual o valor que expoente eu tenho que fazer o meu 2 para dar 3? É uma coisa difícil, não é tão simples assim de a gente poder calcular, tá? Então, para isso que a gente estuda uma propriedade, uma, uma, um campo, né, que tem a ver com expoentes que a gente chama de logaritmo. Logaritmo, certo? Já adianto aqui para você que os logaritmos, eles são como se fosse uma função inversa da exponencial. Então, se para soma e subtração, para soma a gente tem a subtração como inversa, na multiplicação a gente tem a divisão, para os expoentes a gente tem os logaritmos como funções inversas, tá bom? Bom, como que a gente pode resolver um caso desse tipo aqui? Para isso a gente vai usar então o tipo de logaritmo, né? Que é o quê? Vamos usar aqui. Vamos supor que eu tenho um valor b, e aí esse valor b está sendo elevado a um x, e isso aqui é igual a um valor a. Opa, deixa eu colocar com um roxinho aqui. A um valor a. Tá bom? Que é muito parecido com isso aqui, tá? Bom, eu tenho aqui o expoente, eu tenho aqui o meu expoente, eu tenho aqui a minha base, e aqui eu tenho o resultado da potência, né? Resultado da potência. Bom, eu posso escrever isso aqui como um logaritmo, tá? Posso escrever isso aqui como um logaritmo. Como que eu posso escrever isso aqui como um logaritmo? Bom, bem simples. E o que é um logaritmo, né? Basicamente você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer um log, escrever log, e aí esse valor b da base, você escreve como sendo uma base, senão vai ficar aqui embaixo. O valor a, você vai escrever ele aqui, na frente do log. E o resultado que é que você quer determinar, lembra que você queria saber qual que é o expoente, né? Que você vai ter esse a vai ficar aqui esse x, perdão, vai ficar aqui na frente. Então isso aqui vai ser igual, né? Vai ser isso aqui, ó. Beleza? Então o log de a na base b é igual a x. Ou seja, o log, né, o log do resultado da minha potência na base b tem um expoente x. Só que aqui, quando a gente aplica o logaritmo, esses nomes eles vão mudar um pouquinho, tá? Isso aqui continua sendo base. Isso aqui é uma base. Isso daqui em roxo agora é o que a gente chama de
logaritmando. E esse x é o logaritmo, tá? Então, esse aqui é o logaritmo. Tá bom? Então, na hora que eu aplico esse logaritmo, eu tenho esse resultado. Eu consigo encontrar qual que é o meu expoente que vai dar né, a base elevada ao resultado que eu quero encontrar, tá bom? Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenha um caso bem simples aqui, um caso que a gente já conhece, né? Até o caso que a gente escreveu ali em cima. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 5 elevado a 2 é igual a 25. Vou tentar escrever isso aqui como fosse um logaritmo, tá? Então vai ficar como? Vai ficar log, a base aqui vai ser esse cara aqui, então vai ficar na base 5. O resultado, que é o meu logaritmo, é 25. E o logaritmando, né, que é o que... Desculpa, o meu logaritmo, né, que é o que eu quero encontrar, é igual a 2. Se você enxerga aqui, ó, é como se eu pegasse a base... Bom, de fato é isso, né? É como se eu pegasse aqui a minha base, que está aqui, elevasse ao que está do lado direito da igualdade e igualasse ao que está em cima, né? E aí, se eu faço isso aqui, eu volto a esse resultado, tá bom? Então, você entendeu como a gente pode ir do expoente para o logaritmo e do logaritmo para o expoente, certo? É exatamente assim que a gente pode fazer. Vamos calcular aqui um caso? Vamos supor que eu quero calcular quanto é o log de raiz de 2 na base 4, tá? Log de 2. Bom, eu quero determinar quanto qual é o valor disso aqui. Então, o valor disso aqui é x. Quero determinar quanto vale, ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero calcular, vamos transformar isso aqui em potência, vai só ficar um pouco mais fácil de enxergar. Eu quero descobrir qual o valor de que 4 elevado a que valor é igual a raiz de 2. Tá bom? É isso que eu quero fazer. Certo? Certo. Então vamos lá. Bom, é isso. Bom, quando eu faço isso aqui, eu vou ver o quê? Exatamente o que eu escrevi lá embaixo, que vai ficar 4 elevado a x é igual a raiz de 2. Eu sei que 4 é 2 elevado a 2. Então, eu sei que isso daqui vai ficar o quê? 2 elevado a 2 elevado a x é igual a raiz de 2. Só que aí vocês lembram, né, da propriedade de de multiplicação, né, de expoentes. Então, eu vou multiplicar o 2 por x, ficando então como? Ficando 2 elevado a 2x é igual a... Ó, se você lembra também, quando eu tenho uma raiz, que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está por dentro, vai por cima, que nesse caso aqui é 1. Então, vai ficar por cima, dividido por o valor que está aqui embaixo. Que está por fora vai por baixo. Nesse caso aqui é uma raiz quadrada, então é um 2. Logo, eu tenho agora as mesmas bases. Portanto, o que eu vou ter? 2x igual a meio. Se 2x é igual a meio, se eu tenho esse 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, meu x é igual a 1/4. Então, para poder encontrar o x desse logaritmo, o x desse logaritmo é 1/4. Beleza? É isso. Ok. Dentro dessa propriedade do logaritmo, né, dessa definição de logaritmo que eu dei, que eu estou mostrando, a gente pode supor algumas coisas. Como, por exemplo, ó, se eu tenho o log de A na base A, quanto vai dar isso aqui? Vamos fazer x? Ó, A
vai ficar o quê? A elevado a x é igual a A. Logo, x é igual a 1, certo? Se x é igual a 1, então, se eu tenho a mesma base, né? Se eu tenho a mesma base e o mesmo logaritmando, se ambos são iguais, o resultado é 1, tá bom? Outra outra consequência, né? Não vou nem chamar de propriedade. Outra consequência. Se eu tenho o log de A elevado a N na base A, quanto vai dar isso aqui? Bom, a gente sabe que isso aqui é x, vai ficar o quê? A elevado a x é igual a A elevado a N. Bom, se as bases são iguais, x é igual a N. Logo, isso aqui é igual a N. Então, isso aqui é igual a N. Tá bom? Isso aqui fica um pouco claro na hora que a gente enxerga que isso aqui, ó, é muito igual a isso aqui, tá bom? Beleza, vamos continuar. Bom, outra consequência disso aqui é o quê? É que se eu tenho o log, quanto vai ser o log de 1 na base B? Bom, quanto vai ser isso aqui? Vamos fazer x de novo. Vai ficar b elevado a x é igual a 1. Bom, a gente sabe que para o número, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, x obrigatoriamente tem que ser 1. Então, nesse caso aqui, esse logaritmo aqui é igual a 0. Beleza? Então, essas aqui são algumas consequências da definição que nós tratamos até então, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades do logaritmo. Propriedades. O que são essas propriedades de logaritmo? Bom, se eu tenho... O que são as propriedades? É basicamente fazer as operações básicas com ele, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho log... Vamos supor que eu tenho um log de x vezes y na base B. Quanto é isso aqui? É log de x na base B mais o log de y na base B. Beleza? Se eu tenho log de x por y na base B, vai ser quanto? Vai ser o log de x na base B menos o log de y na base B. Então, eu subtraio. Nessa daqui de cima, quando eu tenho a soma dos logaritmos, é a multiplicação. E nesse caso aqui, quando eu tenho a subtração dos logaritmos, eu tenho a divisão. Tá bom? Então, essa aqui é uma propriedade super importante quando a gente trabalha com logaritmos, tá? Saber como a gente faz a soma, subtração, multiplicação e divisão. Elas estão conectadas, tá bom? Dito isso, além disso, a gente pode também pensar na mudança de base. Então, pensa que eu tenho aqui o log de 1A na base B. E eu quero escrever isso aqui numa base C. Como que vai ficar? Vai ficar o log na base C de A dividido pelo log de B na base C. Tá vendo que aqui eu estou colocando as novas, a nova base, a minha nova base C. Deixa eu até colocar com uma corzinha diferente. Tá bom? Então aqui eu consegui reescrever o meu logaritmo na minha nova base. Tá bom? Então isso aqui é super importante. Todas essas três propriedades aqui são super importantes para a gente poder entender para a gente poder trabalhar, né, fazer matemática com os logaritmos, tá bom? Tanto a soma, subtração, multiplicação e divisão, quanto também a mudança de base nos logaritmos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas equações logarítmicas, para vocês entenderem aí um pouquinho de como trabalhar isso matematicamente. E é isso. Então, até mais, até a próxima aula.